Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje iremos continuar falando um pouco mais sobre a provação de Jó. Quem já assistiu a um dos meus vídeos anteriores, conheceu um pouco sobre sua história, mas para quem ainda não assistiu, vou entregar um breve resumo sobre ela. Essa é uma história cercada de grandes reviravoltas. Aqui veremos um exemplo de fé sincera, pura e verdadeira. Vamos começar. A história é contada no livro de Jó, um dos livros da Bíblia. A Bíblia nos fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E além disso, ele ainda era muito rico. No capítulo 1 podemos ler a seguinte passagem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, reto e temente a Deus e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. No capítulo 29, nos versículos 8, 9 e 10 podemos ver que ele tinha ainda grande influência e respeito naquela região. A passagem bíblica nos confirma isso. Podemos ler o seguinte: os moços me viam e me davam passagem, até os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a sua boca. No dia acontece algo que transforma todo esse cenário de abundância na vida de Jó. Tudo começa no capítulo 1 a partir do versículo 6, quando Satanás entra em cena, para cobrar seus direitos terrestres. Dos versos 6 até o 11, podemos ler as seguintes palavras: e num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui damos uma pequena pausa para te explicar que, os filhos de Deus a que se refere o texto faz referência aos seres celestiais. Agora vamos continuar. Então o Senhor disse a Satanás: donde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, de rodear a terra, e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de Sebe, a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Você deve estar se perguntando: mas como Satanás teve acesso ao céu? Bom, meus amigos, alguns estudiosos acreditam que, na antiga aliança, Satanás ainda tinha acesso ao céu, para acusar os servos de Deus. Essa ideia é reforçada por outras passagens bíblicas como em Zacarias capítulo 3 versículos 1 e 2. Vamos ler essa passagem? E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Porém o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda, não é este um tição tirado do fogo? Nesta passagem podemos ver que o inimigo de nossas almas, também estava presente para acusar Josué, que representava o povo de Israel. Voltando ao assunto, segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, Satanás tinha acesso ao céu para fins de acusação e julgamento, mas não era um acesso livre, era um acesso restrito, pois ele representava a terra que estava em pecado, ele queria cobrar seu domínio sobre ela. Isso porque, em Gênesis, ao criar a terra, Deus havia dado o domínio da terra aos homens, mas após a queda de Adão e Eva, a saber, por sua desobediência quando pecaram, o domínio foi entregue a Satanás, porque desobedeceram ao Criador. Desde então deram ao inimigo o direito de agir e de acusar, apresentando a Deus as falhas humanas e pedindo permissão para testar a fé dos servos do Altíssimo. Satanás alegou que Jó era fiel a Deus porque Deus o tinha abençoado com muita riqueza e com uma família grande e feliz, e apostou que, se essas bênçãos fossem retiradas, Jó deixaria de lado a fé em Deus. Mas, porque Deus queria provar alguma coisa para Satanás, o fato é que, ele o quis fazer para, de uma vez por todas, mostrar a Satanás que existem sim, servos fiéis, e com fé inabalável. Como foi o exemplo do nosso amigo Jó? O inimigo tentou de todas as formas fazer com que Jó abandonasse a fé em Deus, até mesmo sua mulher. Lhe disse no capítulo 2, versículo 9 e 10, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse:
Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Podemos ver nessa passagem como Jó estava determinado a não ir contra a vontade do nosso Pai Celestial. Deus conhecia o coração daquele homem, por isso permitiu ao inimigo tocar em tudo quanto ele tinha, mas em toda a sua provação, Jó não blasfemou. Em vez disso, ele deu glória a Deus e adorou o nome do Senhor, provando para o inimigo que a sua fé em Deus permanecia inabalável. Jó lamentou seu nascimento, mas permaneceu fiel. Ao rejeitar o conselho de sua mulher, ele mostrou sua completa confiança no Pai Altíssimo. Ele deixou para nós cristãos um exemplo a ser seguido, que mesmo diante das nossas dificuldades, perdas e enfermidades, não podemos abandonar a fé no nosso Criador. Devemos sempre lembrar que todas as coisas foram feitas por Ele, e tudo para a glória dele. Se passamos por adversidades é para que no final possamos ver o nome dele sendo glorificado na nossa vida. Ele rasgou seu manto, raspou a cabeça e se prostrou em terra, não apenas como sinal de luto e submissão, mas também um sinal de adoração ao Deus Altíssimo. Satanás só o deixou em paz no momento em que Deus interveio para restaurar Jó, após a duração do sofrimento e das provações ter chegado ao seu fim. No livro de Jó, as provações de Jó duraram um certo período de tempo, até que Deus o curou e restaurou sua vida a um estado ainda maior do que antes, demonstrando que Satanás não era mais capaz de o atormentar. Satanás não tinha mais o poder para atormentar Jó, a menos que Deus o permitisse. A interação entre Deus e Satanás é retratada no livro, no capítulo 2, versículo 6, onde Deus estabelece os limites do que Satanás poderia fazer contra Jó. A intervenção final de Deus pôs um fim aos ataques, restaurando a vida de Jó. Deus provou a Satanás que ele estava errado a respeito de Jó, deixando claro que Jó não era fiel a Deus só porque Deus o abençoava e sim porque Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, um homem que honrava a Deus, e que, mesmo sem nada, de joelhos sobre a terra, adorou. Pense, meus amigos, que privilégio para os filhos dele e para a próxima geração, terem o ouvido contar sobre sua história ou até mesmo ter vivido com ele, um homem tão fiel ao Criador. Que testemunho maravilhoso de fé ele deixou para os seus filhos, netos e também para nós, que mesmo, depois de centenas de anos, ouvimos do seu legado através das Sagradas Escrituras. É algo muito gratificante poder ouvir sobre ele. Bom, meus amigos, por enquanto é só. Aproveitem para deixar o seu joinha, se inscrever no canal e também assistir aos meus próximos vídeos, que estão aparecendo aí na sua telinha. Um grande abraço e fiquem com Deus.